Começa agora o programa Vale em Pauta, com o Dr. Isael. Olá, meus amigos, está no ar o Vale em Pauta e mais uma vez estamos aqui com vocês para a gente trazer assuntos importantes e ricos para o Vale do Paraíba, né? Agora, esse último final de semana, nós tivemos as comemorações da Páscoa, da Paixão de Cristo, né? E foi amplamente transmitida em várias emissoras e aqui no Vale em Pauta nós também fizemos transmissão. Só que essa fé cristã, ela não parou aqui. Nós ainda estamos falando sobre a fé cristã e neste sábado, ontem nós tivemos a apresentação sobre a Assembleia de Deus Taubaté e hoje, no sábado, também nós teremos comemoração aqui na Avenida do Povo, né? E para esse evento nós trouxemos aqui uma das representantes, a Ruth dos Santos Sales, que é musicista, maestrina e também psicóloga, para falar sobre esse evento, que é um evento com mulheres, que acontece aí há muito tempo. Esse evento que já tem um grupo de mais de 50 anos de existência, que em 2012 mudou essa roupagem da existência desse grupo e que vai encantar não só Taubaté, mas o Vale do Paraíba com a música. Tá? Bom dia, Ruth, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria, Ruth, que você transmitisse aqui não só para Taubaté, mas para o Vale do Paraíba, né? Falar um pouquinho sobre a história desse grupo, como que se formou, né, do grupo da UFADET, né? O que ele é, o que ele representa? Olá, gente, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos em festa, de fato, como o doutor falou, o FADET, que é a União Feminina da Assembleia de Deus do Ministério de Taubaté. E ontem e hoje nós estamos na Avenida do Povo, com mais de 1.800 mulheres participando em um coral. Então tá festa mesmo, Taubaté tá em festa. Como que você conseguiu recrutar 1.800 mulheres e o grupo que nós fizemos um preâmbulo aqui, que ele já existe há 50 anos e que é lógico, ao longo desses 50 anos ele foi crescendo, né? Como que recruta 1.800 mulheres? Então, o nosso ministério, ele tem mais de 150 igrejas, né, espalhado não só dentro de Taubaté, mas nas cidades próximas e também em Minas Gerais. Então, essas igrejas, todas as mulheres que pertencem, fazem parte desse grupo. Interessante porque é um grupo composto só por mulheres. Sim. E você dá um protagonismo dentro da fé cristã, dentro das igrejas, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, para o protagonismo para a mulher. Sim. Né? Aí se explora a música, né? Tem uma indicação específica esse evento musical? Qual o intuito do grupo FADET em fazer essa apresentação? Então, é celebração, na verdade, né? Então, é uma união dessas mulheres, porque como elas estão todas em congregações, em igrejas separadas, então acaba sendo uma comunhão, né? Uma união. E não é apenas um evento musical, embora tenha o coral de 1.800 mulheres que ensaiaram, vão apresentar músicas, tem uma orquestra também. Mas também nós temos ali o momento da ministração da palavra, né? Então é um culto realmente que fazemos, né, ao Senhor em celebração com as mulheres. Então o evento será um culto, isso, né? Será um sermão, isso, né? E a parte musical vai ficar por conta das mulheres. Exatamente. Essas 1.800 mulheres. Isso. Como consegue fazer um ensaio assim, já que nós estamos usando mulheres de várias igrejas do mesmo ministério? Como que é organizado esses ensaios? Então, esses ensaios são feitos por setores, né? Então, como em Taubaté, vamos pegar Taubaté, nós temos 55 igrejas. Então, essas 55 igrejas é dividida por setores. Nós temos 9 setores. E aí, as regentes, que eu sou uma delas, né? Nós vamos nesses setores. Então, cada setor tem aí as suas 5, 6, 7 igrejas que reúne. Nós ensaiamos essas mulheres e aí depois a gente faz 2 ensaios geralzão com todas as mulheres. Vamos supor, é possível que alguém faça o pedido, o recrutamento dessas mulheres para
poder se apresentar em outras cidades, por exemplo, mesmo que não vá o segmento inteiro? Porque eu sei que juntar 1.800 mulheres, você está trazendo pessoas de várias cidades, né? Até do sul de Minas, como você disse. Sim. Será que é possível isso? Sim, é possível. A gente pode fazer por setores, né? Se houver o convite, pode ser feito atendido por setores ou por uma própria congregação, uma igreja que tenha um grupo que seja bem representado. Então, isso é possível. Esse evento, ele, além de acontecer como uma forma evangelística, né? Sim. E levar, eu acho que o intuito maior Perfeito. é evangelização. Ele tem alguma outra conotação, por exemplo, como evento beneficente, com o intuito de arrecadar alguma coisa para beneficiar alguma entidade, ou ele é exclusivamente evangelístico? Exclusivamente evangelístico. Claro que a nossa igreja sempre atende, né? Porque vem famílias, vem pessoas assistirem. Se dentro dessas pessoas espectadoras que vêm e tem alguma necessidade, a nossa igreja sempre está disposta a cuidar. Mas o intuito realmente do trabalho, além da celebração a Jesus, é evangelismo, falar do amor de Jesus. Muito bem, Ruth. Continuando ainda, porque é um fato curioso, acho que não é no Vale do Paraíba, eu acho que talvez seja uma situação bem peculiar, juntar 1.800 mulheres, né, e fazer a parte de você, como maestrina, como musicista, né, cuidar para que essas vozes sejam todas rearranjadas, todas, né, com todos os dispositivos certinhos, né? Qual a maior dificuldade que você encontrou para poder juntar todas essas mulheres e todas falarem a mesma língua, né, na música? Bom, eu acho que dificuldade, eu posso dizer que a gente hoje temos o celular, temos o WhatsApp, temos aí as mídias, né, que eu acho que facilitou muito. Então, eu acredito que a dificuldade é só de locomoção mesmo, porque a gente chegou a ir até em sul de Minas, né, a gente chegou a ir em Paraisópolis, ensaiar o setor de lá, e então é o deslocar, se vamos pensar em dificuldade, porque eu acredito que no demais não. E qual a mulher que faz parte da igreja, automaticamente ela está convidada a fazer parte desse coral. Isso. Né? E de que idade a que idade vocês que ela está qualificada para isso? Não tem idade. Desde jovem, né? Ela pode, adolescente, jovem, meia idade, terceira idade, então qualquer idade para a mulher pode participar. Embora a nossa igreja, ela tem eventos desde da Ucriadete, que é as crianças, que são as crianças, né? Tem dos adolescentes, tem dos jovens, tem das senhoras, que são as mulheres. Embora a UFADET abrange todas as idades de mulheres, desde jovem até terceira idade. No caso, esse evento ele vai ser realizado numa via pública. Sim. Não é? Ali já está tudo, deve estar todo já esquematizado com a prefeitura da cidade, de Taubaté, para que faça os devidos cuidados com relação ao trânsito local. Sim. Né? A extensão da participação, além dos fiéis, ela também pode ser abrangida por todos os moradores da cidade que quiser participar, que quiser estar lá vendo a palavra de Deus, e outras cidades também que queiram se deslocar para Taubaté. Sim, inclusive esse evento já faz parte do calendário da cidade, né, de Taubaté. Então nós temos apoio da prefeitura e nós estamos divulgando já, né, há tempos, há meses, o evento. Então a nossa esperança é que esteja bastante pessoas lá, além do coral de 1.800 mulheres, para participar do evento. Nossa, interessante. A música que vai ser explorada no local, ele vai ter já tem uma estrutura lógica, né? um chamado específico. Como foi essa escolha da música? Ou ela tem um sentido evangelístico puro? Então, nós somos em 3 maestrinas, né? E aí fica a critério de cada uma escolher o seu repertório, né? Então, o tema desse ano fala sobre gratidão, e aí as músicas são aleatórias. Então, eu tive a oportunidade de escolher a música que eu quis colocar e as demais regentes da mesma forma. Bom, então, no caso, você está falando que o projeto ele tem um tema.
Sim. Né? E todo ano vocês elencam um tema específico? Perfeito. Isso mesmo. E esse tema hoje você está falando sobre gratidão. Isso. Ele tem alguma conotação com relação a esses momentos que nós passamos agora, sobre a Páscoa e a crucificação de Jesus Cristo? Não. Na verdade, esse tema foi dado à nossa diretora-geral, né? Que é a minha mãe, por sinal, a irmã Zilda. E há uns meses atrás, ela acordou e ouviu nitidamente algo falando para ela, gratidão. E ela estava buscando um tema. Aí foi onde ela lembrou do profeta Jonas, e aí foi lá, e tem um versículo que fala, né, em Jonas, sobre gratidão. E aí foi onde ela falou, não, é sobre gratidão esse ano. Então, não, nada específico com o tema da Páscoa. Mas nós, como cristãos, a gente entende que a gente precisa ser grato o tempo todo, né? Independente das circunstâncias, independente das situações. E aí, o tema nasceu aí, no coração da nossa diretora-geral. Ruth, eu queria agradecer você, tá? Foi muito importante você dar esse depoimento e explicar, né, como que é esse trabalho que é realizado, né? Até porque o Vale do Paraíba, que é muito importante falar do Vale em Pauta, para conhecer esse trabalho e o convite para todas as pessoas que quiserem participar do evento, para cultuar, para poder louvar ao Senhor, para estar no sábado às 19 horas na Vida do Povo. Eu que agradeço, doutor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Vale em Pauta com o senhor. E você, que é de Taubaté ou próximo, vem hoje às 18h30, na Avenida do Povo, que a gente vai estaremos te aguardando. Então, o Vale em Pauta fica por aqui, nesse bloco, mas fica quietinho aí, que daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Taubaté e a sua atuação, tanto no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. Fala, doutor, com o Dr. Israel. Tatuagem nos olhos para mudar suas cores é algo que tem virado moda. No entanto, o que muita gente não sabe é que esse tipo de prática traz uma série de riscos e é desaconselhada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia. As tintas injetadas contêm produtos químicos que podem causar irritações e então trazer consequências graves como cegueira total devido à intensa inflamação ou infecção, com riscos inclusive de ser necessária a retirada cirúrgica do globo ocular. Dores de cabeça intensas, cataratas, glaucoma, sensação de areia nos olhos, sangramento, visão embaçada e sensibilidade excessiva à luz. Caso queira mudar a cor dos olhos, busque opções como as lentes coloridas de contato. Você vai ter o mesmo benefício sem algo que seja definitivo. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. Olá, gente, estamos iniciando o segundo bloco do Vale em Pauta e agora nós continuamos ainda sobre esse evento que acontece hoje, né? Mas eu gostaria especificamente de falar um pouquinho sobre a igreja que patrocina esse evento, né, da fé cristã, e eu estou aqui com a pastora Zilda Antunes dos Santos, né, que é a esposa do pastor Luiz Francisco, qual manda um abraço para ele, não está presente aqui com a gente, mas está o pastor Ednei Salles, que é o pastor co-pastor da igreja sede, né, que é esposa da pastora Ruth, não é isso? Que é a musicista, que nós acabamos de falar. Pastora Zilda, o Ministério Taubaté, quantos anos ele existe, né? E como foi esse crescimento e evolução da Igreja do Ministério Taubaté? Então, esse ministério existe há mais de 80 anos, né? E nós tínhamos o pastor José Ezequiel da Silva. Foi o fundador? Foi o fundador, E a igreja sempre progredindo, crescendo, evangelizando, ganhando almas, pecadores para o reino de Deus. E sempre existiu, né? E sempre teve grupos dentro da igreja. A nossa igreja é muito assim, comporta departamentos, né? Departamentos de criança, adolescentes, jovens, senhoras, grupo de varões. Então, a nossa igreja coral, então, orquestra e assim por diante. E o pastor Luiz Francisco, ele vem já de algumas gerações ou ele já é depois do pastor fundador? Sim. Ele foi o próximo, não? Foi.
em 1911, né? O pastor já está bem de idade, a qual alguns anos depois de meu esposo assumir, ele faleceu com 101 anos. Olha, muito É. longa, né? E aí meu esposo ficou no lugar dele, então, da minha parte, ele me colocou à frente do trabalho de mulheres, que é a UFADET. E então ele é o pastor presidente, Sim, não é? E até hoje é o pastor presidente, sim. mas ele tem adjutores, pessoas que estão ali ajudando. Nós estamos aqui com o pastor Ednei, que é co-pastor, e o trabalho do co-pastor, como que ele é estabelecido dentro da igreja? O co-pastor, ele está auxiliando diretamente o pastor presidente. Por conta do ministério, hoje ser um ministério, talvez você vai falar sobre isso, é bem grande, né? Hoje nós temos mais de 166 congregações. Então, o pastor presidente, ele fica à disposição dos pastores dessas 166 igrejas. E na sede, então, faz necessário que o co-pastor o represente ali. Então, hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos lá já há mais de 7 anos, tomando conta de toda a parte administrativa da igreja, dos departamentos, conforme a irmã Zilda falou, né? E todos os eventos. E nós temos essa carta branca do pastor presidente para que a gente possa estar administrando. A igreja ela só cresce, né? Lógico, que com a ação do Espírito Santo, né? E com organização, né? Eu acho que é Deus que também permite que tenha essa organização, né? E nesse caso, a proposta, né, administrativa é poder cuidar também dos pastores que cuidam dos rebanhos, seria isso? Isso. Aí esse apoio, suporte, o pastor Luiz faz muito bem. Ali no gabinete, ele atende os pastores, sempre que necessário, ele está à disposição ali. E como que a igreja cumpre, eu sempre falei assim que as igrejas, elas têm o trabalho que é o trabalho do ministério, né, de evangelização, né, que é o ID, né, e ele tem o trabalho da adoração, né, a Deus, mas eu sempre falei assim que a igreja ela tem que ter um papel social. A igreja, ela se enxerga dentro desse viés de papel social dentro do município que ela está estabelecida? Sim, se enxerga sim. Inclusive o trabalho de mulheres não é só louvar, né? Como tem esse coral que vai ter o evento agora, de 1.800 e poucas mulheres, isso é limitado, poderia ter muito, muito mais mulheres, que toda congregação tem um grupo de mulheres, mas tem aquela limitação, não da nossa parte, algumas que não podem vir por um motivo ou outro, mas a gente mulheres que oram, mulheres que evangelizam, mulheres que visitam, e tem a parte social também, no meio das mulheres, para ajudar as pessoas que nos procuram. O pastor Ednei agora há pouco estava falando aqui nos bastidores conosco que já teve coral com pessoas em outras situações, são pessoas de rua. Em situação de rua. Em situação de rua. Isso queimou no nosso coração, né, o desejo de trazer essas pessoas para perto. E em Taubaté nós temos várias pessoas em situação de ruas. E vários motivos, né? E nós trouxemos para perto. Então, nós, a princípio, nós demos todo o suporte com banho. Eles iam para a igreja, tomavam banho, depois participavam de um almoço ou de um lanche. Depois iam para o culto. Depois do culto, eu propus em montar um coral. Ficou lindo. Nós tivemos mais de 60 componentes nesse coral. E todos ganharam tênis novo, calça nova, camisa nova. A comunidade se envolveu. E fizemos a proposta de apresentarmos no shopping, já era a época de Natal, né? O shopping, um dos shoppings da cidade, ofereceu jantar e panetone. Foi uma apresentação muito, muito emocionante. E até hoje, toda segunda-feira, nós distribuímos, feito ali na nossa igreja, mais de 250 marmitex. Eles se reúnem na segunda-feira, nós damos uma palavra, eles recebem o marmitex, não só o morador em situação de rua, mas algumas pessoas em situação vulnerável também. Se alimentam, e não só
do alimento material, mas também espiritual, né? E temos resultados disso, pessoas que já saíram da rua, pessoas que já voltaram para suas casas, suas cidades. E estamos lá fazendo esse trabalho assim, que tem sido uma referência. O mais importante é a gente poder ver, né, o impacto que não só o alimento material, mas que o alimento espiritual pode fazer na transformação de uma vida. Sim. A gente acabou de falar que já teve casos, eu lembro de algum caso específico que chama muita atenção nós tivemos assim, uma pessoa que além de ter saído da situação, conseguiu um bom emprego, conseguiu comprar carro, está morando na sua própria casa, né? Então, mudou todo um conceito de vida. Mudou totalmente. E isso, um exemplo desse, traz força para muita gente. Porque talvez aquela pessoa precisasse de um suporte só. Né? Exatamente. Um apoio só para poder alavancar de novo a sua vida. E aí a gente tem essa equipe, nós chamamos equipe Mãos que Alimentam. Hoje é administrada pelo pastor Maureni, uma equipe boa. E eles, além de distribuir ali, aí vão para o hospital. O hospital, muitas pessoas ficam ali esperando, aguardando os pacientes. E tem participado desse alimento as pessoas que esperam, é liberado para os pacientes. Nós andamos por todos os ambientes do hospital na segunda-feira, orando, quarto por quarto, abençoando as pessoas. Os profissionais da saúde, inclusive os médicos, enfermeiras, já conhecem nosso trabalho, né? Eles também participam dessa alimentação. E tem sido algo assim fantástico. Só indo lá fazer uma reportagem próxima para ver. É interessante, a gente pode fazer essa cobertura. Né? Irmã Zilda, como que no passado, né, você tem um trabalho agora como diretora da UFADET, que vai fazer hoje, né, uma apresentação, né, vai apresentar o louvor, a parte do louvor, né, com o coral. Há quanto tempo a senhora está na UFADET e mudou muito esse conceito de que é a UFADET de hoje para o passado? Sim, mudou bastante, assim, em números. As irmãs abraçaram, sabe? Elas abraçaram. A gente conseguiu reuniões com esposa de obreiro que estão nas congregações e elas nos ajudaram a arrebanhar essas mulheres para ter esse grande coral, que no passado já tinha, mas menos. E agora aumentou muito. Passou a ser uma tradição. Isso, passou a ser uma tradição. Inclusive, nós estamos, como a Ruth falou, no calendário da cidade, já tem vários anos que fazemos ali na Avenida do Povo. E não é só música. Sempre a gente convida um preletor, né? E esse preletor vem pregar a palavra de Deus. No sábado pela manhã, e como teremos também agora, na igreja que só é para mulheres. Essa esposa do pastor que vem junto, ela também, sendo uma preletora, vai ministrar só para as mulheres. Só para as mulheres e... À noite o culto é para todo o público. Para todo o público. Complementando um pouquinho aqui, a irmã Zilda, ela, com o seu jeito de ser, né, ela cativou muito, né? Cativou muitas mulheres. E hoje, elas são muito empolgadas nesse trabalho, muito empolgadas. Então, nós temos aí um grupo que vai passar de 1.800 só para cantar, mas nós temos mais de 8.000 mulheres que se envolvem diariamente nesse trabalho, né? E o grupo das mulheres é fantástico, porque elas têm um poder de persuasão, de trazer as outras mulheres do bairro, da comunidade. Trabalha muito melhor do que nós homens, né? E tem sido fantástico o trabalho. Talvez ela falando não... Acontece de mulheres de outros ministérios querer cantar também, pedir para participar do coral? Acontece. Acontece? Acontece. Acontece sim, vai ter. É bem-vindo? Bem-vindo. Aí nós vamos ter um alto-falante mais potente, né? Com Sim. mais vozes, né? Para poder Sim. chegar. Né? Certo. Bom, esse evento nós já discutimos, falamos com a pastora Ruth agora, que ele já existe há muitos anos, e a senhora falou que ele começou
de uma outra forma, com outro envelopamento. Sim. Né? E ele foi crescendo ao longo dos anos. Né? Foi. O sucesso desse projeto, né, ele aconteceu justamente com uma organização, né, junto à prefeitura, ou ele já era um coral grande antes mesmo de ter a prefeitura com aprovação, né, com um calendário específico? Antes mesmo já era. Aí a gente viu que na igreja não comportava mais. A igreja hoje comporta quantos membros? A igreja sede. Se já juntarmos bem ali, né, Mazida, é uns 1.200 só. 1.200. Fica só o coral cantando. Só o coral. E agora olha nem lá. dá, né? A expectativa é de quantas pessoas para o evento? Então, só do coral, mais de 1.800, né? E aí vem a família. Então, você multiplica aí por 3, possivelmente de passar de 4 mil pessoas. Além de pessoas Convidadas da cidade. Sim. Que eu quero fazer. O último evento, ele chegou a suprir a expectativa de vocês? Supriu, chegou. Foi arquibancada lotada, avenida lotada, tudo. Pastor Ednei, a representação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Taubaté, nós já vimos falar que ela tem até missionários no exterior. Relacionado aqui a Taubaté, que é a pauta da nossa conversa, o que nós temos de representatividade de igrejas, Ministério Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, nas cidades? Olha, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Taubaté, é uma referência em Taubaté, na cidade, e nós temos hoje mais de 52 congregações em pontos estratégicos. A gente costuma dizer que o pastor Ezequiel, o pastor presidente anterior, ele foi um homem de muita visão. As igrejas em pontos estratégicos, e hoje nós temos igrejas grandes, para mais de 200 pessoas, 300 pessoas. E então nós temos só em Taubaté mais de 52 congregações, atendendo uma boa parte da comunidade. E nas outras cidades, eu tenho essa referência? E aí sim, aí expandiu para Tremembé. Lá em Tremembé nós temos mais de 8 congregações, Pindamonhangaba, quase de 10 a 12 congregações. Temos Natividade, São Luís, São José dos Campos, né? E eu acho que aí dentro do Vale, praticamente todas as cidades nós temos representação. Eu tive essa semana passada em Conceição dos Ouros e de repente eu falo, o Ministério Taubaté em Conceição dos Ouros. Né? Então, isso reforça nessa representatividade que tem no Vale do Paraíba e também com representatividade internacional. Internacional. Eu quero agradecer a pastora Zilda Antunes, né? E reforçar o meu abraço ao pastor Luiz Francisco, que não está presente aqui, né? E ao pastor Ednei Salles também, co-pastor da igreja, sede, né? Por poder estar presente hoje aqui com a gente, falando um pouquinho desse evento, né? E da atuação do Ministério Taubaté, né? Assembleia de Deus Ministério Taubaté, não só aqui no Vale do Paraíba, mas também no estado de São Paulo e no sul de Minas. E também, fiquei sabendo, tem também aí representantes aí no exterior como missionários. Né? Muito obrigado, viu, pastora Zilda? Eu que agradeço. Obrigado, pastor Ednei. Nós que agradecemos. É um privilégio estar aqui com vocês. Agora nós vamos ter uma palhinha. Então, aguarde um pouquinho e vocês terão uma palhinha agora com o coral, né? Para vocês verem com algumas vozes, mas hoje à noite nós teremos aí mais empoderamento, mais mulher e mais vozes. Ele ressuscitou, Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh El Elion, Jeová Jireh, o Eloi, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda glória eu adorar. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Isael.